Vamos para Luiz Zanin, jornalista cultural, crítico de cinema, sempre às sextas aqui com a gente, cheio de boas dicas de estreias. Tudo bom, Zanin? Como você tá? Tudo bem, com um pouco de calor, mas de resto tudo bem, Nossa. tranquilo. Você fica aí no litoral, deve estar muito quente, né? Olha, menina, os 2 últimos dias tá difícil, viu? Tá difícil mesmo. Tá um Nossa. calor assim, não dá vontade de sair na rua, não. Só ficar no arzinho aqui no quarto, É, eu fui porque almoçar na cidade hoje, aqui no interior, estava marcando 36 graus. Eu acho que eu nunca vivi isso na minha vida, realmente, uma temperatura tão alta. Tá impressionante, né? tá Puxa vida. impressionante, tá impressionante. Ou seja, lugar bom é sala de cinema, né? Exatamente, desde que o ar refrigerado esteja funcionando direitinho, né? Tem que estar, poxa. Tem que estar. Zanin traz hoje Deixa eu te várias contar dicas. só contar Diga. uma coisa. Eu já peguei uma Diga. temperatura assim pior do que essa ainda. Eu peguei 42 graus em Málaga, Nossa. uns anos atrás, na Espanha. Nossa. Estava eu e a Maria do Rosário, minha companheira. Chegou uma hora que não tinha mais onde ficar. Nós fomos para um parque, para um jardim, mas o calor era tão grande, tão grande, tão grande que não dava. E a gente tinha que pegar o avião à noite para voltar para o Brasil. Então nós procuramos desesperadamente uma sala de cinema. Não interessava o que estivesse passando lá, só para ficar lá dentro, lá para esperar até a hora de ir para o aeroporto, porque estava absolutamente insuportável. Então o cinema nos salva mesmo em situações como essa. Tá vendo? Não que tivesse sido uma má escolha, né? Para você, eu acho que foi incrível, inclusive, poder Não, mas não entrar em interessava, qualquer podia ser sala de um cinema. blockbuster desde de super-herói que eu odeio e tal, mas resolve do mesmo jeito. Tava fresquinho, é isso que vale. Então é isso, olha, procure um cinema com um ar-condicionado funcionando para assistir alguma dessas dicas que o Zanin traz agora para a gente. A gente tem uma série de, inclusive, documentários, né, Zanin? Vamos começar com o primeiro deles, que é, deixa eu pegar aqui rapidinho, Cafi. Retrata a obra do fotógrafo recifense Carlos Filho Cafi. Se dedicou a registrar acontecimentos da dança, do teatro, da música, foi responsável também por imagens que ilustram mais de 300 capas de discos, uma história muito interessante agora registrada nesse documentário. E esse documentário ele é dirigido pelo Lírio Ferreira, que é um diretor de cinema pernambucano muito bom, né? E pela Natara Ney, é uma dupla, né? Um homem e uma mulher que dirigem esse documentário. Eu gostei muito desse documentário porque é uma figura que realmente acabava ficando sempre nos bastidores, que era o Cafi, que teve uma importância muito grande na vida cultural brasileira. Como você já adiantou, ele é responsável assim por mais de 300 capas de disco, encartes, ilustração. Quer dizer, é um homem muito ligado à imagem e ligado a um tempo muito criativo das artes brasileiras. Só para vocês terem uma ideia, é dele as capas de alguns dos discos Chico Buarque e Milton Nascimento, principalmente um álbum que é considerado um dos maiores de todos os tempos da música popular brasileira, né, que é o Clube da Esquina. Todo mundo que gosta de música brasileira vai reconhecer a capa do Clube da Esquina, que são aqueles dois meninos numa beira de estrada, um menino branco, um menino preto, né? E é uma foto do Cafi, Legal. né? E ele conta no filme que ele fez aquela foto sem nenhuma intenção. Ele achou que estavam passando de carro lá numa estrada de terra, lá em Minas, no interior de Minas. Ele viu aqueles dois meninos tal, pararam lá e fotografou. Ele conta que até fotografou, nem abriu a janela, fotografou através do vidro mesmo, deixou aquela foto. Quando aquele álbum surgiu, e que se procurava uma imagem icônica daquela verdadeira revolução musical que estava acontecendo, né? Aquela novidade tremenda da música, não apenas do Milton Nascimento, mas dos grandes músicos que se reuniam numa esquina de Belo Horizonte, por isso é que chama o Clube da Esquina. A molecada não tinha onde tocar, então sentava numa esquina lá. Eu até tive em Belo Horizonte recentemente e fiz questão de conhecer essa esquina, né? Porque é histórica, né? E essa molecada fez um som absolutamente revolucionário. E o Cafi fez essa foto e que foi eternizada nesse álbum aí
que é tão importante da música brasileira. E o bom desse documentário é que ele é conduzido de uma forma extremamente criativa, como acontece sempre nos trabalhos do Lírio Ferreira, particularmente, né? O Lírio é um cineasta muito bom, ele fez em parceria com outro cineasta, O Baile Perfumado, que é um filme também icônico do cinema brasileiro, uma maneira moderna, meio pop, de registrar o fenômeno do cangaço, Lampião e tudo mais, e ele fez vários documentários, inclusive um documentário muito legal sobre o Cartola, e ele é muito criativo com as imagens, com tudo, sabe? E ele leva o papo com o entrevistado, não como se fosse uma entrevista formal de pergunta e resposta, tal, mas como se fosse uma conversa mesmo de botequim. Inclusive, ele leva o Café a um botequim de Olinda, em que se reúnem várias pessoas lá que o conhecem e tudo mais, e que aparece, por exemplo, o Alceu Valença, que mora lá perto. É uma coisa bastante informal e muito criativa do ponto de vista visual. Eu acho que o diferencial desse documentário é esse, não só registrar uma pessoa que a gente não conhece tanto assim, mostrar o trabalho dela e a importância que ela teve na cultura brasileira, mas fazê-lo de uma forma extremamente criativa, como o próprio biografado era na vida real. Tem um porquê dele estar sempre de fone de ouvido nas imagens que a gente vê? Ele gosta muito de ouvir música, então ele anda com fone de ouvido tal, e ele gosta muito, gostava, ele já faleceu, né? Ele era muito ligado à música, não é por acaso que ele se torna um grande capista de discos, porque ele estava sempre plugado no que estava acontecendo na música brasileira e era amigo de muito músico. Eu citei o Alceu Valença, citei o Milton Nascimento, né? Outro cara que aparece no filme, que dá depoimento sobre ele e conversa com ele, é o Jardim Macalé, por exemplo. Então, ele era um cara que tinha um trânsito total nesse ambiente musical, curtia muito a música, conhecia bastante música e era amigo dos caras, era chapa mesmo dos caras, muito íntimo tal. Então tem essa ligação mesmo, que é bacana a gente pensar também, a ligação entre as artes, como a fotografia se liga à música, né? Esse documentário resgata essa ligação entre as artes, essa informalidade brasileira, que também às vezes nos faz tanta falta, né? Em tempos assim, meio de acirramento político, que as pessoas não se conversam muito entre elas, porque tem medo que o oponente vai agredi-lo. Essa situação que a gente está vivendo, infelizmente, ainda hoje. Melhorou já um pouquinho, mas não saímos ainda disso, né? Então, esse filme também resgata essa informalidade brasileira, do cara que chega no botequim e começa a conversar, e o outro cara de uma outra mesa dá palpite na conversa e acabam bebendo juntos e acabam celebrando e tal. Então, esse filme também tem esse lado gostoso da brasilidade que a gente perdeu um pouco. Que história bacana. Achei interessante ele fotografar escutando música, né? Porque é isso, é inspirador, né? Bacana, legal. Agora a gente tem duas estreias que já foram comentadas brevemente pelo Zanin aqui, né? A gente tem Nelson Pereira dos Santos, Vida de Cinema, e tem o Incompatível com a Vida, de Elisa Capai. Os dois já foram comentados brevemente aqui por você. Na verdade, Thalita, eu vou comentar brevemente esses filmes que a gente já comentou, mas é bom lembrar agora deles, que agora eles estão disponíveis, porque a gente comentou por ocasião de festival ou de mostra, comentou rapidamente, né? Esse filme da Incompatível com a Vida, da Elisa Capai, é um filme extremamente premiado. Ele ganhou o prêmio do principal festival de documentário brasileiro, que é o É Tudo Verdade, né? Que é um festival excelente, e ele ganhou o prêmio principal, né? E ele parte da experiência da própria diretora, uma experiência extremamente dolorosa dela ter ficado grávida, e o feto
ter sido diagnosticado pelos médicos como, esse é o jargão, incompatível com a vida. Quer dizer, houve algum problema no desenvolvimento do feto que ele não teria condição de sobreviver. Então, ou ela iria ter um aborto natural, ou a criança nasceria, chegaria até nascer, mas morreria logo em seguida. Então, é um dos poucos casos em que o aborto é permitido no Brasil. E aí o filme também não parte para uma denúncia da dificuldade das mulheres que estão nesse tipo de situação de abortarem, mesmo o aborto sendo legal. Então, é uma via crucis de várias outras personagens que ela encontra, que estão numa situação semelhante à dela e que tem toda essa dificuldade, que é um duplo castigo para a mulher, né? Quer dizer, além de estar gerando um filho que ela sabe que não vai ter condição de sobreviver, ainda não conseguir abortar e ter que levar essa gravidez, que é uma gravidez falida, até o fim, né? Sofrendo tanto física quanto psicologicamente. É um negócio assim que eu te confesso que eu terminei o filme assim muito tocado pelo sofrimento dessas mulheres e muito indignado de que esse tipo de coisa ainda aconteça no nosso país, né? Então, é um filme muito duro de ser visto, é bom que se diga isso, não é entretenimento, é um filme de denúncia e é um filme de utilidade pública no sentido de denunciar essa situação. E é um ato também, isso há que se registrar, um ato de profunda coragem da diretora de se expor sua intimidade, sua vida pessoal, em imagens muito fortes e muito dolorosas, em nome de uma causa que ela considera justa e que ela sofreu, cujas consequências ela sofreu no próprio corpo. Então, é um filme também muito importante. Já passando para o Nelson Pereira dos Santos, que a gente falou brevemente dele na mostra, também é dirigido por duas mulheres, Aida Marques e Ivelisse Ferreira, e foca na biografia brilhante de um dos cineastas mais importantes da história do nosso cinema. Não estou exagerando, vocês podem acreditar que ninguém pode escrever uma história do cinema brasileiro sem colocar um capítulo muito destacado para Nelson Pereira dos Santos. É paulista, mas foi viver no Rio de Janeiro, e ele é o responsável pelo que se convencionou chamar de a aclimatação brasileira do neorrealismo italiano, que era aquele cinema engajado do pós-guerra, que usava muita filmagem na rua, e era um cinema muito pró a população mais carente. Então, o Nelson ele se torna conhecido nacionalmente por um filme chamado Rio 40 Graus, de 1955, né, que faz essa aclimatação do neorrealismo, da estética italiana, para a nossa realidade aqui e mostra o cotidiano. São várias histórias cruzadas, mas o cotidiano costuradas com o cotidiano de meninos de rua, vendedores de amendoim na cidade do Rio de Janeiro. Várias coisas acontecem, é um filme para ser visto também. E o Nelson em seguida, fez outro filme chamado Rio Zona Norte, que tem o Grande Otelo como um sambista que vende sambas para sobreviver. Era um registro, outro tipo de registro da realidade mais pobre do Rio de Janeiro. E esses foram os filmes que abriram uma carreira totalmente brilhante de cineasta, que é registrada nesse documentário. O legal é o seguinte: algumas pessoas falam sobre o Nelson, mas é o próprio Nelson quem fala sobre si mesmo, e isso foi possibilitado porque ele deu muitas entrevistas na vida, teve muitas entrevistas gravadas e que sobreviveram, não se perderam, então pôde-se montar uma trajetória do Nelson Pereira, uma trajetória totalmente brilhante, que termina com ele membro da Academia Brasileira de Letras, né? Ele chegou até a Academia Brasileira de Letras
pela trajetória artística dele, né? E o filme mostra essa trajetória através de muitas cenas de filmes dele, como a gente está vendo aí na tela, né? E muitas falas do Nelson, que foi uma pessoa... Eu convivi muito com o Nelson Pereira, muito, 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 muito. E era uma pessoa totalmente adorável, porque ele é um cara, uma cabeça, assim, um intelectual, um cara que tinha tudo de cinema, sabia tudo de cinema, tudo de cultura brasileira, e ele falava assim, como se estivesse falando a coisa mais simples do mundo, sem nenhuma afetação e tal, e era uma delícia. Então, quando a gente chegava no festival, a gente aparecia, o Nelson dizia: já vem esse pessoal querer me entrevistar, não tenho nenhuma novidade. E eu falava para ele: eu tenho certeza que você tem alguma novidade, mas que você não está querendo falar, vamos conversar um pouquinho, tá? E de repente saíam os projetos e as novidades dele. E esse filme, então, traz essa trajetória amorosa, né? Feita assim, com muito carinho pelo personagem, por essas duas mulheres, uma delas, a Ivelisse, é a viúva do Nelson, né? E dá para o espectador um panorama geral da obra dele e do pensamento dele, que não é pouca coisa. Então, é fundamental, quem gosta de cinema brasileiro, conhecer muito bem a obra de mestre Nelson Pereira dos Santos, e esse documentário é uma belíssima introdução a essa obra. Agora eu tenho um pedido especial. A gente pode falar sobre esse festival de filmes chinês? Porque eu sei que é online, gratuito. O Alan também aqui está me falando que é muito bacana, que é para a gente não deixar escapar essa opção. Vamos falar. Vamos falar do festival chinês. Mostra do cinema chinês. Isso, que está... ele pode ser acessado pela plataforma do SP Cine, né? Eu não estou encontrando aqui, está aqui. SP Cine Play, é isso mesmo, está certinho. Exatamente, o site é spcineplay.com.br. Esse aí exige que você faça um pequeno cadastro, mas é muito simples, até eu fiz. Então, o nosso espectador não vai ter a menor dificuldade, em 2 minutos você faz, ele pede uns dados lá, tal, não sei o quê, pede um e-mail, aí cria uma conta para você, e é muito importante você ter essa conta, viu, espectador? Porque, além do Festival Chinês, tem sempre filme novo, é uma plataforma legal. Tá meio duro, não está querendo gastar no cinema, tal, vai lá no SP Filmes que você vai encontrar coisas boas para ver e de graça. Enfim, essa mostra de cinema chinês é muito interessante, porque é a divulgação de uma cultura a qual nós temos pouco acesso, né, como se sabe, né? Não vou ficar aqui chovendo no molhado dizendo da importância que a China tem no mundo contemporâneo, né? E nós estamos afastados dessa cultura. E uma das formas da gente ter acesso a ela é através de filmes. E esses filmes raramente chegam às nossas telas e também não nas plataformas de streaming, né? Teve uma época, Thalita, que o cinema chinês era muito famoso no mundo, existia uma coisa chamada quinta geração da Escola de Pequim, e tal, que produziu cineastas maravilhosos, então eles acabavam indo para os festivais. Na mostra a gente sempre tinha muitos filmes chineses. Nos últimos anos, um cineasta chinês que se destacou muito foi o Jia Zhangke, mas há uns 3 anos que eu não ouço falar dele. Até ele veio, fizemos entrevista com ele, veio para a Mostra de Cinema de São Paulo, e teve nos maiores festivais do mundo. Mas de uns 3 anos para cá, como eu disse, eu não tenho mais ouvido falar de nenhuma produção nova. E esses filmes dessa mostra chinesa são filmes absolutamente desconhecidos para mim. Os nomes dos diretores completamente desconhecidos. Foi feita uma curadoria para mostrar o cinema chinês contemporâneo. E eu destaco os filmes que eu vi, né? Tem um documentário chamado Pequenos Jardins, que é um doc sobre a arte dos jardins chineses, né? Há toda uma filosofia nisso, né? Então, esse filme vai mostrar como esses
jardins são pacientemente construídos e mantidos pelas pessoas, e como eles já são programados, vamos dizer assim, para passar para as futuras gerações. Então tá é absolutamente encantador, e as imagens são muito bonitas, porque o estilo de filmagem é totalmente límpido. Então você entra naqueles jardins através da tela, naturalmente, e você sente uma sensação de paz, de serenidade, de meditação, que é exatamente essa associação de locais, que são esses jardins, com um tipo de filosofia oriental que nos faz falta danada. Lembra que em outro programa nós falamos daquele pintor chinês que teve 25 anos no Brasil, que você viu lá na China a reconstrução de um jardim que ele havia feito em Mogi das Cruzes, aqui é nosso vizinho, e que foi alagado brutalmente, né, por uma represa. Foi destruído e está sendo agora reconstruído na China, um pintor importantíssimo, né? E então, esse documentário te leva para esse universo, que é muito legal, muito gostoso. Tem um outro filme chamado Acima das Nuvens, que é uma recriação ficcional, naturalmente, né, com atores, de um episódio da Guerra Civil de 1935. E é um filme de guerra, assim, como também você não vê em qualquer lugar, em qualquer tempo por aí. Os filmes de guerra que a gente está acostumado tem uma série de convenções hollywoodianas, de espetáculo e tudo mais. Esse é um filme absolutamente realista, ele não enfeita ninguém, não heroiciza ninguém, né? E ele mostra uma missão de alguns soldados, né, que são do Exército Vermelho, do Exército Comunista, né, e que estão lutando contra os chamados nacionalistas, que são os oponentes deles, né? E eles têm que, esses soldados do Exército Vermelho têm como missão destruir um arsenal, um armazenamento de armas do exército inimigo. E é uma missão quase suicida, né? Então é muito difícil, é muito sofrido para eles, e eles vão enfrentando dificuldades crescentes. É um ótimo filme de guerra. E eu gostaria de destacar um último. Dá tempo? Cordão não dá. Da Vida. 4 horas já, não tenho mais tempo. Olha só, spcineplay.com.br. Aliás, deixa eu dar um aviso que o Zanin volta com a gente na quinta-feira, tá bom? Você que espera sempre às sextas para curtir o Zanin aqui no Bom para Todos, quinta-feira que vem ele tá com a gente, dia 23, tá bom? Zanin, me desculpa, mas realmente a gente esgotou o tempo. TV sabe como é, a gente tem que entregar para a programação. Então, um beijo enorme para você, um ótimo final de semana, a gente se encontra na quinta. Beijo até quinta.